No inverno rigoroso de 1887, um arquivo confidencial foi lacrado nos porões da Polícia Metropolitana de Londres e só viria à tona mais de 90 anos depois. O documento registrava com detalhes 7 assassinatos chocantes que assombraram o bairro nobre de Belgrávia durante um período de 8 meses. Em cada cena do crime, as vítimas apresentavam o mesmo corte estranho no tórax e vestígios de uma substância misteriosa que deixava os rostos congelados em um sorriso grotesco, como se a morte tivesse chegado no auge de um acesso de riso insano. O aspecto mais inquietante desses assassinatos não era apenas a frieza e a precisão com que foram executados, mas sim os relatos recorrentes de vizinhos que diziam ouvir gargalhadas vindas das casas, muitas horas depois que os corpos já haviam sido oficialmente identificados. A investigação foi encerrada de forma abrupta quando o chefe da operação, o inspetor Edmund Harwick, desapareceu sem deixar qualquer rastro. Apenas uma única frase escrita à mão foi encontrada em seu quarto. O riso não termina. Ele vem com você. Antes de mergulharmos nesse que é considerado o mistério não resolvido mais perturbador da Londres vitoriana, inscreva-se em nosso canal e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Casos como este nos lembram que o terror pode se esconder nos recantos mais improváveis da história. O que foi silenciado pelas autoridades não era somente o método de um assassino fora do comum, mas uma demonstração clara do quanto a elite da época estava disposta a ocultar verdades inconvenientes, mesmo que isso implicasse em deixar um monstro à solta pelas ruas envoltas pela neblina da capital. Em 1887, Londres era o símbolo máximo do poder imperial. As comemorações do Jubileu de Ouro da Rainha Vitória transformaram a cidade num palco de desfiles, festas e demonstrações de riqueza. A influência britânica se estendia dos portos da Índia às colinas sul-africanas, e os lampiões a gás reluziam entre os paralelepípedos como estrelas caídas sobre a terra. Durante a noite, os lampiões a gás brilhavam como constelações artificiais, lançando sombras oscilantes entre os casarões georgianos e as mansões vitorianas mais recentes que abrigavam a nova aristocracia industrial da Grã-Bretanha. O próprio ar de Londres parecia carregar o peso do império, uma mistura espessa de fuligem dos fogões a carvão com a brisa salgada que subia do Tâmisa, embalada pelo ruído constante de carruagens sobre pedras e pelas engrenagens de uma cidade que jamais adormecia completamente. Com o sol alto, as ruas fervilhavam com comerciantes, auxiliares, criados e entregadores, cujos passos ecoavam contra as fachadas de calcário dos edifícios que pareciam se erguer infinitamente rumo ao céu cinzento da Inglaterra. Mas era ao cair da noite que a metrópole mudava de natureza. As luzes amareladas formavam poças de brilho entre longas extensões de trevas, criando zonas de penumbra onde qualquer coisa poderia se esconder. Belgravia, nesse contexto, havia se transformado no endereço mais cobiçado por aqueles que haviam acumulado fortunas recentes. Era um bairro meticulosamente planejado, composto por casas geminadas de fachada branca impecável e praças arborizadas que refletiam bom gosto e abundância. Ao contrário dos nobres antigos, donos de castelos rurais e linhagens seculares, esses novos moradores eram magnatas do transporte ferroviário, barões do algodão, exportadores de café e donos de estaleiros, homens que haviam enriquecido durante os avanços da Revolução Industrial. Essas residências ostentavam sacadas de ferro forjado, jardins perfeitamente aparados e fachadas que serviam de símbolo do domínio econômico britânico e de sua capacidade de gerar riqueza em escala mundial. A família Harrington, por exemplo, comandava vastas fiações de algodão que cruzavam as regiões de Manchester e Lancashire, dando trabalho a milhares de operários cujo suor havia erguido seu império familiar. Lord Charles Harrington, figura de presença imponente, com costeletas grisalhas e olhos que raramente piscavam, havia adquirido sua mansão na Belgrave Square por uma soma exorbitante, 12.000 libras esterlinas, um valor que refletia não apenas o luxo da propriedade, mas o prestígio que ela conferia. Sua esposa,
Lady Margaret Harrington, 20 anos mais jovem e detentora de uma beleza esculpida pela vida entre os salões da nobreza, era famosa por suas recepções deslumbrantes, onde políticos influentes, empresários poderosos e intelectuais de renome eram recebidos com pompa e etiqueta. Já a linhagem dos Cavendish, enriquecida com a importação de chás e ópio do Extremo Oriente, enviava velozes clippers pelos mares da Índia, carregando tesouros que lotavam os armazéns londrinos e abasteciam seus cofres. O caçula da família Cavendish, Geoffrey, havia herdado não apenas a fortuna substancial dos negócios familiares, mas também um gosto requintado pelas artes. Era um apreciador fervoroso da literatura, da música clássica e, sobretudo, do teatro, onde costumava ser visto em camarotes privativos, aplaudindo os dramas mais modernos da temporada. Na sua elegante residência de Chester Square, Geoffrey promovia encontros culturais reservados, frequentados por escritores, atores e pensadores, onde temas como simbolismo, expressionismo e naturalismo eram debatidos à luz de velas, entre goles de vinho importado e melodias suaves ao piano. Em outro canto da cidade, a fortuna dos Pemberton vinha das profundezas do solo. Minas de carvão espalhadas pelo país de Gales e pelo norte da Inglaterra, cujos veios alimentavam locomotivas, fábricas e a incansável máquina do império. Lord William Pemberton, nascido entre os mineiros e forjado pelo trabalho bruto, havia escalado a pirâmide social até se tornar um dos empresários mais respeitados da capital. Mesmo com sua elegância atual, jamais conseguiu apagar o leve sotaque popular que denunciava suas origens humildes, um traço que os aristocratas mais antigos tratavam com desdém, chamando-o discretamente de recém-nobre. Apesar disso, era um nome respeitado nos salões e corredores de poder. Naqueles tempos, o prestígio se construía tanto com pedigree quanto com capital, e Pemberton tinha ambos em abundância. Já o inspetor Edmund Harwick, da Scotland Yard, há 15 anos percorria aquelas mesmas ruas abastadas com a atenção de quem sabia que o crime não escolhia classe social. Começara como um simples guarda de rua nas perigosas vielas de Whitechapel e, com o tempo, galgara até a respeitável posição de detetive da Polícia Metropolitana. Aos 45 anos, trazia consigo o raciocínio analítico de um cavalheiro educado. Seus estudos em escola de gramática haviam-lhe ensinado latim e grego antes mesmo de sua formação policial. Entre os colegas, era conhecido por sua habilidade em se mover com naturalidade nos salões da elite, mesmo sem jamais esquecer que era filho de um ferreiro do interior de Hampshire. A aparência de Harwick refletia esse contraste. Alto, esguio, cabelos grisalhos precoces que lhe conferiam um ar de autoridade inquestionável. Apesar da postura elegante, suas mãos ainda carregavam os calos das longas horas na forja do pai, lembrança viva de uma juventude moldada pelo trabalho braçal. Os olhos escuros do inspetor, firmes e penetrantes, refletiam a experiência de quem já testemunhara os horrores mais profundos da alma humana, mas ainda acreditava que a justiça poderia prevalecer. Morava sozinho em uma pensão discreta na Montague Street, nas proximidades do Museu Britânico, um homem devotado inteiramente ao dever que encontrava companhia nas páginas dos livros que preenchiam sua sala de estar modesta ou nas conversas noturnas com colegas de farda, regadas a cerveja e relatos de casos mal resolvidos. O outono daquele ano chegara impiedoso. Já na primeira semana de outubro, as alamedas de Hyde Park amanheciam cobertas por camadas finas de gelo. As névoas densas do Tâmisa tomavam conta da cidade ao anoitecer, arrastando-se entre as ruas como mantos sufocantes. Aqueles não eram os nevoeiros românticos descritos por poetas, mas verdadeiros muros amarelo-esverdeados formados pela fumaça dos milhares de lareiras a carvão misturada à umidade do rio. Era um vapor espesso que colava na pele e fazia os olhos arderem, capaz de transformar becos conhecidos em labirintos irreconhecíveis. A visibilidade se reduzia a poucos metros, e até os mais antigos moradores da cidade se viam perdidos nos próprios bairros. Em noites particularmente fechadas, os lampiões a gás flutuavam no ar como espectros luminosos.
A luz pálida criava mais sombras do que clareza, dando à cidade uma aparência de pesadelo. O trotar dos cavalos sobre as pedras surgia do nada e sumia no mesmo instante, como se as carruagens surgissem das trevas apenas para desaparecer de volta nelas. Naqueles dias em que a névoa parecia engolir tudo, muitos diziam que até mesmo os assassinos ganhavam vantagem. Havia rumores de que um certo matador, que mais tarde ficaria conhecido como Jack, o Estripador, começaria a se aproveitar dessas brumas no East End, embora seus crimes ainda estivessem no futuro. Por ora, os ricos de Belgrávia dormiam tranquilos, acreditando estar protegidos por suas trancas douradas, por criados uniformizados e pelo conforto que o dinheiro proporcionava. Imaginavam-se distantes da violência que assolava os cortiços dos bairros pobres, certos de que o horror não atravessaria as cercas de ferro de seus jardins. Mas essa sensação de invulnerabilidade, baseada apenas em status e riqueza, logo se revelaria fatalmente equivocada. Pois nas ruas abafadas por brumas e silêncios, a morte podia assumir qualquer forma, inclusive a de um riso fantasmagórico que ecoava quando tudo mais já havia se calado. Na madrugada de 15 de outubro de 1887, um grito cortou o silêncio pesado da Belgrave Square. Era Lady Margaret Harrington, que havia retornado mais cedo de um baile beneficente no Royal Opera House. Ao descer da carruagem, deparou-se com a porta principal de sua mansão entreaberta, permitindo que a névoa espessa invadisse o hall de entrada e se arrastasse sobre o piso de mármore como dedos espectrais sondando um túmulo. Aquela noite era de um nevoeiro especialmente denso, uma das piores sopas de ervilha londrinas, como o povo chamava. Os lampiões da praça emitiam um brilho doentio, amarelo pálido, que não conseguia penetrar a parede opaca de bruma esverdeada ao redor. Os sons ali pareciam se perder no ar ou se distorcer, como se a própria cidade sussurrasse coisas que não podiam ser entendidas. Lady Margaret seguia lentamente em seu cabriolé, forçando o cocheiro a avançar a passo de homem. O condutor gritava avisos nas esquinas, temendo colisões invisíveis com carruagens ocultas pelo vapor. Ela havia abandonado a ópera antes do fim, alegando uma enxaqueca. A verdade, no entanto, era que já não suportava o espetáculo interminável de Wagner, cujos acordes pesados pareciam se arrastar mais do que o próprio nevoeiro sobre a cidade. Aquele evento de caridade era apenas mais uma das obrigações sociais que vinham junto com o título e a fortuna. Reunia os nomes mais influentes da cidade sob o pretexto da filantropia, quando, na verdade, tratava-se de uma vitrine para exibir joias, vestidos e conexões. Lady Margaret usava seu vestido de seda verde esmeralda favorito, que realçava seus cabelos ruivos e fazia seus olhos brilharem sob a luz dos lampiões, despertando sorrisos e comentários discretos entre os convidados. Mas, durante o segundo ato, seu desejo por chá e silêncio venceu qualquer senso de etiqueta. Pediu licença aos presentes, alegando indisposição, e partiu em direção ao conforto de sua casa. A viagem de volta, através das ruas engolidas pela névoa, levou quase o dobro do tempo habitual. Os marcos familiares do bairro haviam desaparecido sob o manto espesso, e até o cocheiro experiente teve que parar 2 vezes para confirmar placas de rua mal iluminadas antes de prosseguir. Dentro da carruagem, a sensação era sufocante. O nevoeiro se comprimia contra os vidros como se quisesse entrar. Lady Margaret apertou seu manto de veludo contra o corpo e encontrou consolo no som cadenciado dos cascos dos cavalos batendo nas pedras. Quando, por fim, chegaram a Belgrave Square, um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo errado. A porta principal de sua casa, que jamais permanecia aberta após as 10 da noite, estava entreaberta. Um facho de luz dourada escapava da entrada, cortando a neblina e espalhando-se pela calçada como uma faixa luminosa. Era uma imagem estranha e inquietante, uma ruptura silenciosa nas regras rígidas do lar. E não era qualquer casa. Era vigiada por uma mulher que tratava a ordem como religião. A governanta-chefe, Sra. Eleonora Whitfield, famosa por sua disciplina quase militar com as rotinas da mansão. Em mais de 2 décadas de serviço,
Jamais se ouvira falar de uma noite em que a senhora Whitfield tivesse deixado uma fechadura por trancar, quanto mais uma porta escancarada para a noite londrina. A primeira ideia que cruzou a mente de Lady Margaret foi a de que a governanta tivesse passado mal. A idade avançada cobrava seu preço e, nas últimas semanas, ela vinha demonstrando sinais visíveis de cansaço, movendo-se mais lentamente pelos corredores, hesitando diante de tarefas que antes executava com precisão infalível. Ainda na semana anterior, a condessa a flagrara murmurando sozinha em um dos salões, gesticulando como se dialogasse com alguém invisível. Questionada, a velha apenas sorriu e disse estar ensaiando exercícios de dicção. Os criados haviam cochichado sobre essas conversas solitárias, mas ninguém ousara levar a sério. Era Whitfield, afinal, a alma da casa. Com passos cuidadosos, os saltos de suas pantufas de baile ressoando sobre os degraus de pedra úmidos, Lady Margaret subiu os degraus até a soleira e chamou em voz baixa: Senhora Whitfield, Eleonora, está tudo bem? Mas suas palavras pareciam ser engolidas pelo nevoeiro, transformadas em ecos distantes e irreconhecíveis. O ar frio da madrugada invadia o saguão, fazendo as chamas dos lampiões vacilarem. As sombras dançavam pelas paredes forradas de retratos e espelhos dourados, como se a casa estivesse inquieta. O som de seus próprios passos reverberava pela entrada silenciosa. Algo no ambiente, um cheiro sutil talvez, ou a ausência de sons humanos, fazia com que cada batida de seu coração soasse mais alta. Ela entrou. Senhora Eleonora Whitfield, a governanta que por 23 anos zelara pelo bom funcionamento da casa dos Harrington, jazia estendida sobre o tapete persa do salão principal. Seu corpo estava disposto com um cuidado inquietante, quase cerimonial, que Lady Margaret jamais esqueceria enquanto vivesse. Os cabelos grisalhos, sempre presos num coque austero que refletia sua rigidez profissional, haviam sido soltos e dispostos ao redor da cabeça como uma coroa. Cada fio parecia ter sido posicionado à mão com uma precisão artística desconcertante. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho dedicado, polindo pratarias, esfregando mármores, dobrando lençóis, estavam cruzadas sobre o peito, como num velório cristão. Mas foi o rosto que transformou a cena de um luto doméstico em um pesadelo genuíno. A expressão da senhora Whitfield estava congelada em uma gargalhada escancarada, um sorriso tão amplo e intenso que parecia zombar da própria morte. Seus olhos semicerrados, como se apertados pelo riso, completavam a imagem horrivelmente viva. Por um instante aterrador, Lady Margaret teve a impressão de que ouviria o som da risada familiar da velha governanta ecoar pelo salão. A vivacidade do semblante contrastava violentamente com o corpo imóvel. A ilusão era tão forte que ela recuou um passo, levando a mão à boca, em um gesto instintivo de horror e incredulidade. O restante da sala denunciava uma cena de caos, que entrava em conflito direto com a serenidade fingida do corpo. Móveis estavam virados, como se uma luta feroz tivesse ocorrido ali. Um vaso chinês raro, herdado da família materna de Lady Margaret, jazia em estilhaços junto à lareira. Livros que antes repousavam ordenadamente nas prateleiras de mogno estavam espalhados pelo carpete, como folhas arrancadas por uma tempestade. Cortinas de veludo pesado haviam sido arrancadas de um dos janelões, deixando a sala exposta à névoa, e o conjunto de delicadas figuras de porcelana, que Lady Margaret colecionava com zelo, estava quebrado entre as almofadas de um sofá estofado com crina de cavalo. A desordem deixava claro que não se tratava de um falecimento pacífico, e sim de um episódio violento. E ainda assim, o rosto da governanta parecia alheio a tudo. Quando o inspetor Harwick chegou, os primeiros raios pálidos da alvorada começavam a atravessar o nevoeiro, acompanhados pelos sons familiares do despertar londrino, o apito distante dos leiteiros, o trotar das primeiras carruagens e o ressoar suave da cidade acordando. A figura alta e esguia do inspetor emergiu das brumas como um fantasma de casaco escuro e chapéu coco,
lembrando personagens das novelas góticas que faziam sucesso entre os leitores da época. E apesar de ter presenciado mais horrores do que podia contar, Harwick soube imediatamente, ao cruzar o limiar daquela casa, que este caso não se assemelhava a nenhum outro que já enfrentara. O corpo da Sra. Whitfield exibia marcas evidentes de uma luta desesperada. As unhas, antes sempre limpas e bem cortadas, estavam lascadas, enegrecidas e com fragmentos que pareciam ser pele do agressor. Em torno do pescoço, hematomas arroxeados formavam um colar grotesco, indicando estrangulamento violento. Os braços, em especial os antebraços, estavam cobertos de cortes e escoriações, sinais claros de uma mulher que lutou até o último fôlego. Mas a expressão, aquela maldita expressão de êxtase e gargalhada, permanecia intocada, como se a alma da governanta tivesse escapado no ápice de um momento de prazer absurdo. "Pelos céus, senhor", murmurou o jovem policial James Thornbury, ajoelhado ao lado do cadáver com o rosto pálido de náusea. Era recém-formado pela Academia de Polícia, e aquele era seu primeiro contato com uma cena de crime realmente aterradora. "Olhe só para a cara dela, inspetor. Que tipo de lunático faria algo assim? Parece até que..." Morreu rindo. Harwick percorreu a sala em silêncio, anotando mentalmente cada detalhe. Seus olhos examinavam o ambiente com frieza meticulosa, como se estivesse diante de uma equação macabra. O modo como o corpo fora posicionado, o cuidado com os cabelos, o cruzamento das mãos. Tudo indicava que o agressor permanecera ali após o crime, encenando um espetáculo final. Sobre o peito da vítima, logo abaixo da clavícula esquerda, havia uma incisão precisa, superficial, porém intencional. O desenho representava uma máscara teatral que unia, num único símbolo, o riso e a tragédia. Era o tipo de emblema encontrado nas cortinas dos grandes teatros ou nos programas de espetáculos do West End. A ferida não fora a causa da morte. Estava limpa, sem sinais de agonia. Era claramente uma assinatura. O assassino havia esculpido aquilo com calma, talvez com orgulho, marcando a cena como se fosse uma obra. Harwick reconhecia quando um criminoso deixava uma marca pessoal, e ali havia intenção, cálculo e, acima de tudo, teatralidade. Mas havia outro detalhe, mais sutil, mais perturbador. Um cheiro no ar. Não era o odor comum da morte, que o inspetor já conhecia tão bem. Era um aroma adocicado, penetrante, com algo de medicinal. Lembrava o éter utilizado pelos cirurgiões do Hospital St. Bartholomew, mas havia ali camadas mais complexas. Perfumes químicos que indicavam conhecimento técnico. Compostos assim não eram encontrados em qualquer botica. E Harwick sabia. Aquilo não era um crime comum. Aquilo exigia ciência, experiência, frieza. O cheiro o transportava de volta a um caso antigo, 3 anos antes, quando investigara um médico caído em desgraça que realizava experimentos ilegais com anestésicos em indigentes de um hospital psiquiátrico. Naquele episódio, o caso encerrara com o trágico desfecho do médico e o desaparecimento de todas as suas anotações. Mas Harwick jamais esqueceu o aroma daqueles laboratórios. Uma mistura desconcertante de compaixão pervertida e ambição desmedida. Contudo, o que pairava agora no salão dos Harrington era diferente, mais refinado, mais intencional. Era a obra de um especialista, alguém que dominava profundamente os efeitos das substâncias químicas sobre o corpo e a mente humana. Ainda abalada, Lady Margaret permanecia envolta em sua capa de veludo, sentada junto à lareira onde um criado, sem saber o que fazer, ainda mantinha o fogo aceso. Mesmo com o calor das chamas, ela não deixava de tremer. Sua voz, normalmente firme e controlada, soava apenas como um sussurro. "Voltei do Royal Opera House pouco depois da meia-noite", disse ela, esforçando-se para manter a compostura esperada de seu posto. O evento era beneficente, mas, para ser honesta, a apresentação era extenuante. Wagner parecia não ter fim. Ela fez uma pausa, enxugando os olhos com um lenço de renda bordado com o brasão da família. Eleonora deveria estar na cama há horas, extremamente pontual. Todas as noites trancava cada porta, apagava os lampiões. Às 10 em ponto. Sem exceção.
O que Lady Margaret não conseguiu explicar, e que logo se tornaria um dos aspectos mais perturbadores da investigação, foi o relato dos vizinhos. Riso feminino, vindo da casa, horas depois de a morte ter sido oficialmente atestada. A senhora Gertrude Pembroke, vizinha da casa exatamente em frente à dos Harrington, foi uma das primeiras a procurar a polícia. Em voz baixa e postura rígida, explicou ao inspetor Harwick que, por volta das 2 da manhã, ouvira uma risada clara e prolongada ecoando pela praça. O mais estranho, dizia ela, era a certeza de que aquela gargalhada vinha da casa dos Harrington, onde a governanta já estava morta havia pelo menos 2 horas, conforme o legista confirmaria mais tarde. Era uma risada feminina, distinta, contou a viúva, com os olhos arregalados e a xícara de chá tremendo em suas mãos. Estava em meu salão de leitura como faço todas as noites. Não consigo dormir cedo. As brumas abafavam tudo, mas aquele som atravessou o nevoeiro como uma lâmina. Era alegre, quase infantil, mas algo nela fazia minha pele arrepiar. A senhora Pembroke, viúva de um renomado advogado, morava sozinha com 2 criadas e raramente se envolvia em fofocas. Mas sua descrição era firme, coerente e coincidia com o horário da suposta morte. Pensei que talvez Lady Margaret tivesse visitas. Sabe como são esses nobres, podem manter hábitos esquisitos. Mas aquela risada, ela se repetia, voltava. Sempre a mesma voz, o mesmo tom. Durou quase 1 hora. Ela se inclinou na poltrona forrada de veludo, ajustando o xale sobre os ombros. No começo, confesso que me peguei sorrindo, como se houvesse algo contagiante naquele riso. Mas depois me dei conta de que havia algo errado. Muito errado. Fechei as cortinas e tentei esquecer. A partir daquele momento, a polícia começou a chamar o assassino por um nome que logo ecoaria pelos jornais sensacionalistas: o Homem do Riso. Com a descoberta do corpo e os relatos inquietantes da vizinhança, o inspetor Harwick percebeu que não estava diante de um crime comum. O caso desafiava não apenas sua experiência como investigador, mas também as fronteiras do entendimento racional. Era como se algo além da lógica estivesse por trás daquela sequência de acontecimentos. A notícia da morte da governanta logo se espalhou pelos corredores de Belgrávia como fogo em palha seca. Não importava o quanto os Harrington tentassem conter os boatos. Nos dias seguintes, as conversas em clubes privados e salões de chá da elite londrina fervilhavam com versões cada vez mais deturpadas do que havia acontecido. Cada novo relato acrescentava detalhes mais sinistros, ainda que falsos. Diziam que a vítima havia sido envenenada por ópio, outros falavam de rituais teatrais, e havia até mesmo quem insinuasse envolvimento com sociedades ocultas. O Times, sempre zeloso em preservar os bons costumes da aristocracia, publicou uma nota curta e contida, escondida entre anúncios de medicamentos e convites para eventos beneficentes. Limitou-se a informar que a senhora Eleanor Whitfield, funcionária de longa data da casa dos Harrington, havia falecido em circunstâncias ainda não esclarecidas, sob investigação da Polícia Metropolitana. Mas os jornais populares, os chamados Penny Papers, não tiveram o mesmo pudor. Com ilustrações toscas, manchetes gritantes e uma fome insaciável por tragédia, logo estamparam em suas primeiras páginas um título que selaria o destino do caso na imaginação pública: Misteriosa Morte em Belgrávia. Criada encontrada, com sorriso macabro. A imagem que acompanhava a manchete, ainda que artisticamente exagerada, capturava a essência perturbadora do caso. Um esboço sombrio mostrava uma mulher de olhos arregalados, os lábios abertos num riso distorcido, ladeada por móveis quebrados e sombras dançantes. Apesar de imprecisa, a ilustração ajudou a fixar o crime na mente coletiva dos londrinos. A cidade, já acostumada a histórias de horror urbano, agora tinha um novo espectro a temer: o assassino que fazia suas vítimas morrerem rindo. Para o inspetor Harwick, a situação exigia uma delicadeza extrema. Ele caminhava sobre uma linha tênue entre a busca por justiça e a pressão dos bastidores políticos. A influência dos Harrington não podia ser subestimada.
Lord Charles Harrington era não apenas membro ativo da Câmara dos Lordes, mas também investidor de peso em ferrovias espalhadas por todo o Império. Suas conexões incluíam ministros, editores, banqueiros, homens capazes de derrubar reputações com uma única palavra. Uma investigação mal conduzida poderia encerrar a carreira de qualquer policial, por mais competente que fosse. Mas Harwick não se deixava intimidar. Após 15 anos enfrentando as misérias dos bairros mais perigosos da cidade, ele havia se tornado um defensor ferrenho da ideia de que a justiça não deveria ser um privilégio dos ricos. Mrs. Whitfield, por mais humilde que fosse sua posição social, merecia que sua morte fosse investigada com a mesma atenção que se daria a um duque. As primeiras investigações conduzidas por Harwick revelaram uma mulher exemplar. Nascida Eleonora Caldwell em uma aldeia do interior de Yorkshire, ela deixara sua terra natal aos 18 anos em busca de trabalho na capital. Sem educação formal ou sobrenome de prestígio, subira degrau por degrau dentro das rígidas estruturas domésticas vitorianas. Começou como lavadora de pratos em uma residência menor, mas com esforço, inteligência e uma compreensão nata da complexa hierarquia de uma casa nobre, foi conquistando respeito até chegar ao mais alto posto entre os criados, governanta-chefe. No lar dos Harrington, ela era muito mais que uma simples funcionária. Era a guardiã dos rituais, a vigilante dos horários, a memória viva de cada etiqueta social que sustentava a fachada de nobreza da família. E sua presença impunha ordem, mesmo nos momentos mais caóticos. Os demais empregados falavam dela com uma mistura de reverência e carinho. Sarah Pembroke, a jovem ajudante da cozinha que havia encontrado o corpo e desde então mal conseguia conter o choro, descreveu a governanta como uma mestra firme, mas justa. Ela nunca levantava a voz sem motivo e ensinava direitinho quando a gente errava. Gostava que as coisas fossem feitas com esmero. Já Thomas Hartwell, mordomo da casa e confidente mais próximo de Mrs. Whitfield, falou com os olhos marejados. Ela conhecia cada canto dessa mansão, senhor. Cada peça de prata, cada porcelana, cada passo do protocolo de uma visita. Lady Margaret confiava nela como num relógio suíço, e Lord Charles... Bom, até ele baixava o tom quando ela entrava na sala. Apesar dos depoimentos elogiosos, algo inquietante começou a emergir das conversas com os criados. Vários relataram um comportamento estranho por parte de Mrs. Whitfield nas semanas que antecederam sua morte. Embora continuasse meticulosa como sempre, havia desenvolvido um hábito incomum: falar sozinha com frequência e usar vozes diferentes enquanto caminhava pelos corredores vazios. No início, os empregados acharam que se tratava apenas de excentricidade ou solidão, talvez um jeito inofensivo de espantar o silêncio de uma casa tão grande. Ela gostava de brincar com os sotaques, contou Sarah, com o semblante ainda tenso. Às vezes falava como uma duquesa toda empinada, e logo depois virava uma lavadeira irlandesa. Em seguida, imitava um cavalheiro escocês. Era como se estivesse ensaiando uma peça sozinha. Os demais riam daquilo, achando curioso, até que passaram a ouvir essas encenações vindas da adega, da despensa, da sala de costura, lugares onde ela não deveria estar àquela hora da noite. Esse lado mais performático da governanta chamou a atenção de Harwick. O símbolo gravado em seu peito, a máscara teatral que unia o riso e o choro, parecia dialogar diretamente com esses hábitos. As risadas pós-morte, a encenação do corpo, o sorriso congelado. Tudo apontava para uma mente criminosa que enxergava a morte como parte de um espetáculo cuidadosamente roteirizado. E Mrs. Whitfield, mesmo sem saber, talvez tenha sido escolhida justamente por esse talento peculiar para a performance. Esse vínculo com o universo teatral intrigava o inspetor Harwick. A governanta, com suas imitações e monólogos solitários, talvez tivesse, sem querer, atraído a atenção de alguém envolvido no meio artístico. Alguém que enxergava nas emoções autênticas um material de estudo. O símbolo no peito, a máscara da comédia e tragédia, não era apenas um adorno, era uma tese. Diante disso, Harwick ampliou o foco da investigação.
decidiu explorar o mundo dos teatros londrinos, especialmente o circuito do West End, onde se concentravam as grandes produções da época. Lá, nomes como Oscar Wilde e George Bernard Shaw já começavam a provocar a sociedade com peças que misturavam crítica social e emoção crua. Era um meio pequeno, onde todos se conheciam, e os rumores corriam mais rápido que as cortinas. E foi justamente ali, entre bastidores e coxias, que surgiram os primeiros sussurros sobre um homem peculiar. Um cavalheiro de aparência refinada, sempre vestido com roupas elegantes, que assistia sozinho às apresentações. Jamais conversava com ninguém, mas era frequentemente notado por suas risadas deslocadas, gargalhadas sonoras, intensas, que explodiam nos momentos errados. Durante monólogos tristes, cenas de morte ou confissões angustiadas. Os espectadores mais sensíveis chegaram a abandonar a sala. Alguns diretores e gerentes de teatro o reconheceram como alguém estranho, mas inofensivo. Para eles era apenas mais um excêntrico da cidade. Mas para Harwick, aquele padrão de comportamento, riso fora de contexto, fascínio por emoções extremas e presença constante nos palcos da cidade, era um rastro que não podia ser ignorado. Foi Albert Grimby, administrador do prestigiado Teatro Lyceum, quem forneceu o depoimento mais revelador. Levando o inspetor Harwick para uma visita aos bastidores em uma tarde nublada de novembro, relatou um incidente que o deixara inquieto por semanas. O auditório vazio e silencioso à luz difusa que atravessava os vitrais parecia guardar resquícios de algo sinistro, não apenas pela lembrança do estranho frequentador, mas pela maneira como ele reagia ao drama. Esse cavalheiro, e digo cavalheiro porque era claro que tinha educação e dinheiro, assistiu 3 noites seguidas à nossa montagem de Macbeth, sempre no mesmo camarote, sozinho, imóvel, até que alguém morria em cena, disse Grimby, parando diante das cortinas escuras. Era aí que ele começava, um riso, forte, não um riso discreto nem cortês, uma gargalhada de verdade, profunda, de barriga, ecoava pelo salão todo. Os demais espectadores começaram a reclamar. O próprio ator principal, Henry Irving, ficou visivelmente incomodado ao notar a perturbação vinda do camarote. Na terceira noite, a Direu 00 o 03 decidiu intervir. Convidaram o homem a não retornar. Ele aceitou com gentileza, sem protestar, e elogiou a produção com palavras que até hoje causam calafrios em Grimby. É tão bom ver a morte representada com um tamanho absurdo, a verdadeira comédia da existência. A fala, dita com um sorriso, pareceu mais uma provocação filosófica do que um elogio. Harwick tomou nota de cada detalhe. Ele não sabia ainda quem era aquele homem, mas algo lhe dizia que estava começando a enxergar o rosto do assassino. Mas quando o inspetor Harwick começou a recolher descrições mais precisas desse misterioso frequentador dos teatros, deparou-se com um padrão desconcertante. Os relatos não coincidiam. Uns diziam que era alto, com cabelos escuros e bigode espesso, à moda dos oficiais de cavalaria. Outros o descreveram como baixo, pálido e sem qualquer pilosidade facial, com traços finos, quase delicados, lembrando um estudioso ou um médico. As únicas características em comum eram o vestuário impecável, sempre trajes de noite refinados, que deixavam clara sua condição social, e a maneira como parecia já conhecer a peça antes que ela começasse. Sabia as falas de cor, antecipava as reviravoltas dramáticas, e ainda assim reagia como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, encantado, mas encantado de um jeito estranho. Era como se o sofrimento humano representado no palco o divertisse de forma autêntica, e não como uma metáfora, como se visse ali algo essencial da existência. E havia, claro, o riso. Sempre o riso. Não importava se a cena era de dor, de perda ou de confissão. Ele ria. Um riso pleno, incontrolável, que escapava dele como algo inevitável. Era esse som que perturbava os demais espectadores. Um riso que parecia sair de um lugar profundo demais para ser fingido. Harwick passou a chamá-lo de o espectador desalinhado. 3 semanas após o assassinato da Sra. Whitfield,
com o inverno se adensando e a névoa se tornando cada vez mais espessa, o assassino voltou a agir. A nova vítima, o jovem Sr. Geoffrey Cavendish, herdeiro da dinastia do chá, encontrado morto em sua biblioteca particular na Chester Square. E mais uma vez, as circunstâncias eram ao mesmo tempo familiares e estranhamente diferentes. Foi seu criado, William Hartley, um rapaz tímido que trabalhava com ele havia apenas 6 meses, quem encontrou a cena. Chegara às 7 da manhã para acender a lareira e preparar o desjejum, mas encontrou a porta da biblioteca trancada por dentro. Chamou por seu patrão. Nada. Bateu com mais força. Silêncio. Desesperado, chamou a cozinheira, que mandou buscar um chaveiro. Quando finalmente abriram a porta, o que viram foi algo que marcaria suas memórias para sempre. Lá estava Geoffrey Cavendish, sentado em sua poltrona de couro ao lado da lareira. Usava seu hobby de veludo bordô e parecia à primeira vista apenas adormecido, a cabeça inclinada levemente para trás, as mãos repousando nos braços da cadeira, os pés cruzados com elegância. Mas bastava olhar para seu rosto para perceber que aquele não era um sono natural. Como a governanta antes dele, seu semblante exibia um sorriso largo e desmedido, um riso paralisado pela morte, como se tivesse partido em êxtase, celebrando algo que ninguém mais podia compreender. Diferente da cena caótica deixada na casa dos Harrington, o cômodo onde Cavendish morreu permanecia em perfeita ordem. Nenhuma cadeira virada, nenhum objeto quebrado, nenhuma luta aparente. Era como se ele tivesse sido arrancado da vida com a mesma suavidade com que alguém fecha um livro. E, de fato, havia um livro repousando em seu colo, aberto exatamente na metade. Um volume encadernado em couro, contendo uma coletânea de peças cômicas de Oscar Wilde. Harwick reparou imediatamente na ironia cruel da página aberta, um trecho da comédia The Importance of Being Earnest, onde a personagem Lady Bracknell faz um comentário espirituoso sobre a importância de manter a compostura diante das adversidades da vida. Aquela coincidência parecia mais que acidental, era quase uma provocação. Mas o detalhe mais desconcertante viria através dos vizinhos. Vários relataram, independentemente uns dos outros, terem ouvido risadas vindo da casa muito depois da hora estimada da morte. A senhora Adelaide Petton, viúva de um armador e vizinha de parede do falecido, contou que por volta das 3 da manhã foi acordada por gargalhadas que pareciam atravessar as paredes. As paredes aqui são grossas, inspetor. Foram feitas para isolar o som. E mesmo assim, eu podia jurar que ele estava ali na minha sala rindo como se estivesse no meio de uma festa. A autópsia, porém, indicaria que Cavendish havia morrido entre 10 e 11 da noite. Ou seja, as risadas que sua vizinha ouvira teriam ecoado no vazio, ou em algo muito pior. Harwick agora via o padrão se repetir com clareza inquietante. Ambas as vítimas pertenciam à aristocracia, ambas foram encontradas em cenários cuidadosamente encenados, e ambas morreram com um sorriso grotesco nos lábios, como se a própria morte tivesse sido uma piada contada ao ouvido. Mas o mais importante, em ambos os casos havia um elemento teatral, com Mrs. Whitfield, uma máscara simbólica gravada na carne, com Cavendish, o livro de comédia aberto como uma oferenda final. O assassino não era apenas um homicida, era um diretor, um dramaturgo das sombras. E foi essa percepção que o levou a retomar os arquivos de casos não resolvidos das últimas décadas. Harwick mergulhou em relatórios antigos, esquecidos nas prateleiras empoeiradas da Scotland Yard, em busca de ocorrências similares. Após dias de exaustiva pesquisa, encontrou 3 relatos que, embora vagos, compartilhavam semelhanças perturbadoras. Mortes aparentemente naturais, mas com sorrisos permanentes e contextos ligados a peças, leituras ou apresentações. Um caso em especial chamou sua atenção. Em 1878, uma jovem atriz chamada Edith Bloom foi encontrada morta em sua pensão, logo após a estreia fracassada de uma peça experimental. Embora o laudo médico tenha atribuído o óbito a uma overdose de láudano, o legista da época mencionou quase como nota de rodapé um sorriso anormalmente largo
que não desapareceu nem após o rigor mortis completo. O inspetor sentia o peso de uma revelação se formando nas entrelinhas. Talvez esse assassino não tivesse começado agora. Talvez estivesse atuando nas sombras de Londres há décadas, aperfeiçoando sua obra uma morte de cada vez. Harwick começou a montar um perfil do assassino, com base nos padrões que agora se delineavam como um roteiro meticulosamente escrito. Tratava-se, sem dúvida, de alguém educado, culto, com acesso a círculos sociais elevados e profundo conhecimento de teatro e literatura. Não matava por impulso, mas por construção dramática. Cada crime era um ato de uma peça maior, talvez uma trilogia ainda em andamento. E as vítimas, cuidadosamente escolhidas, representavam personagens dentro de sua narrativa mórbida. Mais do que tudo, era alguém que via na morte não um fim, mas uma cena. A última, a definitiva, o que explicaria o cuidado com os detalhes, o simbolismo, os elementos deixados para serem descobertos como pistas por um público invisível. Para Harwick, isso era o mais perturbador. O assassino parecia ciente de que estava sendo assistido, como se esperasse, ou desejasse, que sua obra fosse compreendida por alguém capaz de ler nas entrelinhas do horror. Ele começou a chamar essa entidade, ainda sem nome ou rosto, de o dramaturgo. Não era apenas uma metáfora, era um título funcional, um apelido que circulava baixinho nos corredores da Scotland Yard, enquanto o medo começava a tomar conta da cidade, o tipo de medo que não fazia barulho, mas que se espalhava como uma névoa fria pelas ruas de Londres, sussurrando que alguém estava encenando algo invisível e que, em breve, o próximo ato começaria. Algumas semanas depois, em uma noite úmida e enevoada, o silêncio foi quebrado mais uma vez. A próxima vítima foi encontrada na segurança relativa de sua própria residência. O jovem Geoffrey Cavendish, cuja vida parecia cercada de luxo e cultura, mas que também se tornou parte da macabra narrativa do assassino teatral. Seu criado, William Hartley, ao chegar pela manhã para iniciar as tarefas do dia, encontrou a porta da biblioteca trancada por dentro e, ao insistir sem resposta, acionou um chaveiro para arrombá-la. O que se revelou dentro daquele cômodo de paredes forradas por estantes de mogno causou um impacto duradouro em todos os presentes. Cavendish estava sentado em sua poltrona de couro, trajando seu smoking de veludo bordô, aparentemente adormecido. Mas a calma daquela cena escondia uma realidade terrível. Seu rosto permanecia congelado num sorriso extasiado, como se tivesse morrido em meio a uma alegria incontrolável. Apesar da ordem e do silêncio da sala, em contraste com a destruição vista no caso anterior, aquela imagem se tornava ainda mais inquietante. Cavendish parecia ser um símbolo vivo da peça mórbida que o assassino estava apresentando para Londres. A sala onde Geoffrey Cavendish foi encontrado contrastava fortemente com o caos do primeiro crime. Tudo estava em perfeita ordem, quase como se nada tivesse acontecido. Nenhuma cadeira tombada, nenhum objeto fora do lugar, nenhuma marca de luta. Era como se a morte tivesse chegado como uma sombra silenciosa, fechando um livro com delicadeza. No colo do falecido repousava um livro aberto, uma coletânea de peças cômicas do renomado Oscar Wilde. Harwick não pôde deixar de notar a cruel ironia do trecho visível. Um diálogo de The Importance of Being Earnest, em que a personagem Lady Bracknell comenta sobre a importância de manter a compostura diante das adversidades da vida. Um toque quase provocativo, como se o assassino tivesse deixado uma mensagem. Entretanto, o detalhe mais perturbador veio dos vizinhos. Várias pessoas, de forma independente, relataram ter ouvido risadas vindo da residência após o horário estimado da morte. A senhora Adelaide Petton, viúva e vizinha imediata, contou que por volta das 3 da manhã foi despertada por gargalhadas que pareciam atravessar as paredes grossas da casa. Embora a autópsia indicasse que Cavendish morrera entre 10 e 11 horas da noite, as risadas persistiam, ecoando no silêncio, como se o riso jamais tivesse sido silenciado pela morte. O inspetor Harwick, agora convicto de lidar com um criminoso de mente teatral, voltou sua atenção para os detalhes complementares. As raias de cera que ainda pingavam dos lampiões a gás no corredor externo,
o leve cheiro de éter que permaneceu no ar da biblioteca. E, acima de tudo, a escolha do livro de Wilde como ornamento final. Não se tratava de mero acaso. Era uma ironia literária, uma provocação dirigida a quem percebesse o significado por trás da seleção da obra. Enquanto periciava o local, ele percebeu uma sutileza adicional. O livro estava aberto em um parágrafo cujo sentido falava da futilidade das convenções sociais. Aquele mesmo parágrafo aparecera destacado em outra fonte, em um diário que Harwick encontrara tempos atrás, em uma pensão onde outra vítima havia sido registrada. Era a ponte definitiva entre casos supostamente isolados, o mesmo fragmento de texto, o mesmo simbolismo. Com essa pista, Harwick compreendeu que o assassino não matava apenas para satisfazer impulsos de crueldade, mas para veicular uma mensagem. Cada cena projetava um comentário sobre as máscaras que a sociedade vitoriana impunha e o riso como antídoto, ou maldição, contra a hipocrisia. Ele decidiu, então, cruzar referências entre frequentadores do teatro, colecionadores de literatura e participantes de círculos intelectuais onde Wilde era lido e relido, na esperança de encontrar quem pudesse ter motivação para essa sinistra performance. As investigações de Harwick passaram a focalizar reuniões de clubes literários e salões privados, onde as obras de Oscar Wilde eram tema de discussões acaloradas. Nessas assembleias, sabia-se que indivíduos de elite se reuniam para debater ironias sociais e poéticas críticas à rigidez dos costumes. Um nome, em particular, chamou sua atenção: o do Dr. Sebastian Hartwell, um ex-médico de Harley Street expulso da ordem pela realização de experiências não autorizadas em animistas pacientes, que recentemente reaparecera em círculos fechados como comentarista teatral. Testemunhas descreveram Hartwell como um homem de semblante pálido, trajando sempre roupas impecáveis que falava com propriedade sobre a dicotomia entre aparência e essência na arte dramática. Dizia-se que ele possuía um profundo conhecimento de farmacologia para induzir estados alterados de consciência, teoria e prática reunidas num só pergaminho de intenções sombrias. Ciente de que o dramaturgo necessitava não apenas de talento literário, mas de recursos e acesso às vítimas, Harwick traçou paralelos entre pacientes que haviam recebido tratamentos breves de anestesia no antigo Bethlehem Royal Hospital e membros da aristocracia que frequentavam esse mesmo hospital em visitas de caridade. Cada conexão estreitava o cerco em torno do enigmático médico, cuja reputação de exímio estudioso de emoção e expressão tornava-o o suspeito ideal, um homem capaz de transformar a morte em espetáculo e o riso em arma final. Determinado a confirmar suas suspeitas, Harwick solicitou cópias dos prontuários do Bethlehem Royal Hospital, referentes aos anos mais recentes. Encontrou referências vagas a uma série de pacientes que haviam recebido sedativos incomuns, cujos efeitos residuais incluíam risos involuntários e delírios de riso prolongado. Todos eles apresentavam laudos que mencionavam expressões faciais anômalas e compounds experimentais, mas os detalhes haviam sido arquivados como estudos clínicos sigilosos. O próximo passo foi confrontar antigos colegas do Dr. Hartwell. Entre eles, o professor Marcus Rothwell, da University College London, descreveu Hartwell como um brilhante pesquisador de fisiologia das emoções, porém obcecado por eliminar qualquer barreira entre sentimento autêntico e reação instintiva. Rothwell lembrava que Hartwell frequentemente afirmava que a comédia era a forma mais pura de expressar a verdade humana, algo que Harwick agora via refletido no riso estampado nos rostos das vítimas. Com a confirmação de que Hartwell tinha acesso tanto a substâncias psicoativas quanto ao círculo restrito de intelectuais e aristocratas que frequentavam teatros e hospitais nobres, Harwick sabia que estava diante de seu principal suspeito. Resta apenas localizar o próximo cenário da peça macabra e interceptar o dramaturgo antes que ele subisse ao palco mais uma vez. Nos dias seguintes, Harwick intensificou a vigilância em locais frequentados por Hartwell: teatros, clubes literários e alas nobres do hospital psiquiátrico.
Com o auxílio de agentes disfarçados, conseguiu identificar padrões de deslocamento do médico, que parecia deslizar entre os salões sociais e corredores hospitalares, com a mesma desenvoltura. Em uma noite, testemunhas o viram deixar uma apresentação no Gaiety Theatre, trajando um sobretudo escuro, enquanto murmurava algo sobre aplaudir a próxima risada. O ponto-chave para armadilhar o dramaturgo surgiu quando Harwick descobriu que Hartwell fora convidado a palestrar em um simpósio sobre expressões emocionais na arte, no Salão dos Sociólogos, na madrugada de 20 de dezembro. Era o cenário perfeito. Um público seleto, interesse intelectual e a escuridão do inverno como plateia silenciosa. Harwick planejou uma operação discreta para cercar o local e impedir qualquer fuga. Na noite marcada, enquanto o salão se enchia de aristocratas e intelectuais curiosos, Harwick posicionou agentes em pontos estratégicos, nos bastidores, na entrada de serviço e junto à área de projeções de slides. Quando Hartwell subiu ao palco improvisado, trajando seu terno alinhado e segurando uma estatueta teatral como se fosse um troféu, o inspetor o observava de longe, atento a qualquer gesto suspeito. A palestra começou com reflexões genéricas sobre a hipocrisia social, mas logo o tom mudou ao evocar episódios marcados por risos inesperados. Hartwell então mencionou um experimento que buscava desvendar a essência mais pura do riso humano, palavras que ecoaram no ouvido de Harwick como confirmação de suas piores suspeitas. Era o sinal. No instante em que Hartwell descreveu o uso de compostos químicos para induzir emoções autênticas, Harwick e seus homens fecharam o cerco. O médico tentou reagir com brandura, oferecendo a estatueta à plateia como símbolo de superação da máscara social, mas foi cercado antes que pudesse completar a frase. Encontraram em sua pasta pequenas âmpulas com líquido cristalino e receitas químicas que correspondiam exatamente ao aroma encontrado nas cenas de crime. Enquanto algemavam Hartwell, Harwick notou um leve sorriso de satisfação escapar dos lábios do acusado. Um sorriso tão tênue, mas tão perturbador, que fez o inspetor lembrar das vítimas. Era como se Hartwell percebesse que sua peça chegara ao ato derradeiro. No interrogatório, Hartwell confessou parte de seus crimes. Descreveu a busca obsessiva por um riso verdadeiro, livre de convenções, e seu trabalho clandestino em laboratórios improvisados. Admitiu ter contado com a colaboração do conde Geoffrey Cavendish, que simulou sua própria morte para dar credibilidade à experiência. A máscara teatral cravada no peito de Mrs. Whitfield simbolizava, para Hartwell, a dualidade entre comédia e tragédia que ele tanto admirava. Condenado por diversos homicídios e experimentos antiéticos, Dr. Sebastian Hartwell foi enviado ao asilo Broadmoor, onde passou o resto dos seus dias consumido por surtos de riso incontrolável, vítima de sua própria obra-prima. O inspetor Harwick, promovido a chefe de seção, arquivou o caso como o drama do riso, seguindo a lição de que, por trás das maiores tragédias, há sempre um dramaturgo disfarçado de homem comum,